2022 e afirma: Brasil tem 203 milhões de habitantes. A população brasileira cresceu 6,45% desde a edição anterior da última pesquisa, realizada em 2010. O governo federal lança Plano Safra da Agricultura Familiar com mais de 77 bilhões de reais em financiamentos para o setor. Relator vota para tornar ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Sessão no Tribunal Superior Eleitoral será retomada nesta quinta-feira. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O IBGE divulgou hoje o resultado do censo 2022. O Brasil tem oficialmente 203 milhões de habitantes, quase 5 milhões a menos do que o esperado pelo Instituto. Desde 2010, a população cresceu 6,45%. Nesta quarta-feira, os primeiros resultados da pesquisa foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número ficou abaixo das projeções anteriores do órgão. Em 2021, o levantamento apontava que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para mais de 207 milhões de pessoas, número acima do cálculo final. Os dados revelam a população do país em 1º de agosto de 2022. A população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, que havia contabilizado mais de 190 milhões de pessoas. Houve um crescimento de mais de 12 milhões de habitantes no país. As regiões Sul e Sudeste puxaram o crescimento da população. O Sudeste ganhou mais de 4 milhões de pessoas e o Sul 2 milhões. A pesquisa também aponta que a cidade mais populosa do país, São Paulo, tem mais de 11 milhões e 451 mil habitantes. Na sequência, vem Rio de Janeiro e Brasília. Em média, 5% das cidades brasileiras concentram cerca de 56% da população do país. Nosso comentarista Ney Gonçalves Dias analisa agora recortes do censo e ressalta a importância do levantamento que vai nortear os investimentos do nosso país. Nós temos aqui o resultado seguinte: 89 milhões de domicílios foram recenseados e cerca de 184 milhões de pessoas. O censo concluiu que o Brasil tem hoje uma população, geralmente a pessoa fala, o Brasil tem 210 milhões, 213 milhões, mas o censo revelou que nós temos no Brasil hoje cerca de 203,100 milhões de habitantes. E agora, esses resultados de terça-feira e também da quarta-feira, eles trazem uma revisão, ou seja, uma reversão daquelas pessoas que não foram recenseadas. Segundo, pessoas que estavam viajando ou que estavam ausentes. Portanto, agora esses dados são os dados que o IBGE considera os dados definitivos. Com relação às cidades, nós não temos muitas alterações. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do Brasil, com 11 milhões de habitantes, seguida do Rio de Janeiro, com cerca de 6 milhões de habitantes. A Bahia, vejam os senhores, a população da Bahia, um estado rico, importante culturalmente, artisticamente, a população da Bahia diminuiu cerca de 10%. Foi a diminuição mais sensível registrada na federação. Nós temos aí pequenas, médias e grandes cidades.
aparece, por exemplo, o recenseamento das cidades com 100 mil habitantes. E a cidade que tem menos habitantes, sabe qual é? É Serraná, uma cidade de Minas Gerais. Lá, a população é de 830 habitantes. O recenseamento é importante para mim, para você e para o Brasil. Ainda falando sobre população, os sul-coreanos rejuvenesceram graças a uma mudança no sistema de contagem da idade. A partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional, pelo menos no papel. Os cidadãos vão ter 1 ou 2 anos a menos. A dona de casa, Lee Jung-hee, está feliz por ter rejuvenescido. Mas ela e os outros sul-coreanos não descobriram a fonte da eterna juventude. Eles apenas passaram a contar a idade de uma forma diferente. É bom para pessoas como eu que deveriam completar 60 anos no ano que vem. Eles terão 58, 59 e isso faz você se sentir mais jovem. A mudança se deve ao fim do sistema tradicional de contagem da idade na Coreia do Sul. O país é o último do leste da Ásia que ainda utilizava um método de cálculo da idade que determina que a pessoa tem 1 ano quando nasce, por contar a gestação como parte da vida do cidadão. Com o sistema, todos ficam mais velhos na virada do ano e não da data de aniversário, o que significa que um bebê nascido em 31 de dezembro já tem 2 anos em 1º de janeiro. Mas, a partir desta quarta-feira, o país adota oficialmente o sistema internacional que calcula a idade das pessoas de acordo com a data de nascimento, o que deixará todos os sul-coreanos 1 ou 2 anos mais jovens. A mudança oficial terá um impacto limitado na prática, pois em vários aspectos administrativos, como a idade do passaporte, a idade mínima para julgamento, penais ou a idade de aposentadoria, o país já utilizava o sistema internacional. O Ministério Público Federal pediu o fim das concessões de rádio do Grupo Jovem Pan por desinformação. A ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, considera a medida extrema. O Ministério Público Federal pediu à Justiça o cancelamento das outorgas que permitem o funcionamento da Rádio Jovem Pan. O motivo é a disseminação de desinformação e de conteúdos que atacam a democracia. Caso as outorgas sejam canceladas, a emissora não poderá mais ser veiculada nas rádios. A transmissão pelo YouTube ou pela televisão, no entanto, seguirão sem alteração. Além do cancelamento das outorgas, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada a pagar 13,4 milhões de reais como indenização por danos morais coletivos e que seja obrigada a veicular ao menos 15 vezes por dia, entre 6 da manhã e 9 da noite durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. Segundo nota do MPF, a severidade das medidas se dá em razão da gravidade da conduta da emissora. O foco da investigação foram os programas Os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show e Linha de Frente. A Jovem Pan disse em nota que a defesa da empresa será manifestada exclusivamente nos autos do processo e que o grupo reafirma diariamente ao longo de 80 anos seu compromisso com a sociedade brasileira e a democracia. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, declarou achar muito preocupante a ação civil pública contra a Jovem Pan. Segundo a entidade, o cancelamento de uma outorga de radiodifusão é uma medida extrema, grave e sem precedentes. A associação afirmou que acompanhará os desdobramentos do processo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta quarta-feira um pedido do ex-deputado Deltan Dallagnol para o retorno imediato ao cargo de deputado federal. A defesa de Deltan acionou o Supremo contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que anulou o registro de candidatura dele e, na prática, levou à cassação do mandato na Câmara.
os advogados pediram a suspensão dos efeitos da decisão do TSE, o que Toffoli já havia negado antes, ou o imediato retorno. Para o ministro do STF, os argumentos apresentados pela defesa de Deltan não indicam nenhuma violação de direitos. No dia 16 de maio, por unanimidade, os ministros do tribunal entenderam que Dallagnol tentou burlar a lei da ficha limpa ao deixar o Ministério Público enquanto havia pendências em processos administrativos. A lei da ficha limpa e a da inegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar da pena. Por isso, para os ministros do TSE, Deltan Dallagnol não poderia disputar as últimas eleições. A seguir, julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral será retomado nesta quinta-feira. Relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para tornar o ex-presidente inelegível. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.